Filipenses 4, verso 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Essa carta de Paulo, escrita aos Filipenses, foi escrita por volta dos anos 60, entre 60 a 63 depois de Cristo. Conta-se que possivelmente Paulo estava preso ao escrever essa carta, mas essa carta é como que traduzida ou ela é encarada como que uma carta da alegria, a carta de expressar, sabe assim, uma expressão de felicidade de Paulo, e por diversas vezes ele vai mencionar nessa carta não só a alegria dele que ele tenha para com os filipenses, mas também convidando aqueles cidadãos a poderem se manterem felizes, né? Alegre-se no Senhor. Volto a dizer, alegre-se sempre no Senhor. Então é tido como essa carta da alegria. E aqui, se você parar para prestar atenção, Paulo ele está expressando essa alegria, ele está expressando essa felicidade, porque os seus amigos e irmãos, eles renovaram para com ele o seu interesse. E ele fala, eu sei, vocês já se interessavam, mas essa atitude, esse ponto de contato que vocês se utilizaram, enviando suas contribuições, me abençoou e me fez renovar as forças no entendimento de que vocês estão comigo nessa tarefa, vocês estão comigo nessa missão, vocês não me abandonaram, não viraram as costas para mim, como algumas igrejas fizeram. Você vai ver igrejas que Paulo escreveu cartas pedindo a ele uma carta de recomendação. Ele fala, como é que é, amigo? Vocês são a minha carta de recomendação. Quem é você? É Paulo, mas precisa trazer uma carta de recomendação. Eu disse, como é que é? Foi eu que fundei, foi eu que pus o alicerce para que vocês pudessem estar hoje caminhando. Mas aqui Paulo está declarando e demonstrando a sua felicidade, a sua alegria, porque eles renovaram o seu interesse e então fizeram uma ação, eles fizeram uma contribuição, um ato que pôde abençoar a vida de Paulo. E Paulo fala, e não porque eu esteja passando por necessidade, porque eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer circunstâncias. Amém? Eu aprendi o que é ter muito e também o que é ter pouco. Eu aprendi o que é passar por necessidade, mas também aprendi o que é ter fartura. Eu aprendi o que é viver em fartura e também em escassez. Não estou passando por necessidade alguma. O fato é que eu estou grato porque vocês renovaram para comigo a sua fé, a sua contribuição, essa união que a gente tem desenvolvido. E com base nessa história de Paulo, falando sobre esse ponto em específico, é interessante que é um texto bastante conhecido, Filipenses capítulo 4, verso 13, alguns têm tatuado, alguns têm isso adesivado em seus carros, enfim, versículos do coração de muitas pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas sabe o que é interessante, querido? Além de entendermos que a fé ela tem uma medida, e além de entender que ela tem uma medida, nós precisamos aumentar essa fé, e uma das formas de nós liberarmos essa fé para que ela aumente é por meio de pontos de contato, é por meio da palavra, da oração, né? A gente falou muito bem sobre isso na semana passada, mas é interessante poder entender que a fé também ela tem uma visão. Repita comigo, a fé tem uma visão. A fé ela tem uma ótica. A fé ela tem um modo de enxergar as circunstâncias e aquilo que nós estamos passando. O fato é, querido, que cada um de nós passamos por situações, a vida é medida por isso, a vida é medida por ciclos. É necessário poder ter sabedoria para discernir esses ciclos, discernir cada fase que nós estamos passando. A vida ela é de fato cíclica. Nós passamos por dias que escurecem, mas também que amanhece e daqui a pouco ela volta a escurecer mais uma vez.
A nossa jornada ela não é linear, nós não estamos indo diretamente ou retamente indo para aquilo que está diante de nós. Mas a vida vai fazendo esses ciclos, sabe assim, onde a gente vai, então, vez ou outra, passar por situações de fartura, mas também passar por situações de escassez. É isso que Paulo fala, eu passei por diversos ciclos de ter muito, mas também ciclos de ter pouco, eu entendo isso, e eu pude discernir isso, e ao discernir isso, eu pude encarar com a ótica certa, com a visão certa, enxergando de forma certa, porque a fé, ela tem uma visão, a fé, ela tem uma visão, e nós não podemos correr o risco de nossa fé, ela ser uma fé míope, uma fé que tem dificuldade de enxergar. O fato é que quanto melhor é a visão da fé, mais forte ela é. Qual o nível ou qual a qualidade da visão da fé, isso vai demonstrar a força que ela vai ter, que ela vai conquistar, sabe, querido? Porque quando a nossa fé ela está apenas baseada nas circunstâncias favoráveis ou nos ciclos favoráveis, nós confundimos o que de fato é fé e muitos vão entrar em crise de fé por causa dos ciclos que estão passando. Há pessoas em que as circunstâncias são o termômetro da sua fé. Há pessoas em que as finanças é o termômetro. Se vai mal, a fé vai mal. Se vai bem, a fé vai bem. Só que é isso o grande problema. A gente acaba baseando a nossa fé, a gente acaba deixando que a nossa fé seja influenciada pelas circunstâncias, quando deveria ser o contrário, a circunstância influenciada pela a nossa fé. Se tem algo que tem que mudar, é a circunstância, e não a minha fé, porque a minha fé precisa estar firme. Amém? Deus nos chamou para uma vida plena, uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Só que se a visão dessa vida abundante ela não está correta, você acaba sucumbindo e a sua fé indo junto com você. Em um dado momento, eu não sei quem vai primeiro, se é a fé ou se é você. Mas uma coisa é fato, quando nós não mudamos isso, nós acabamos por sucumbir. E uma vida abundante, querido, preste muito bem atenção, é mais sobre a qualidade de vida do que sobre riquezas. Vida abundante é mais sobre a qualidade com a qual temos vivido essa vida do que sobre riquezas. Vida abundante não necessariamente se traduz por ter muito, por estar em fartura, por ter demais. O fato é que vida abundante tem muito mais a ver do modo como nós vivemos essa vida, apesar das circunstâncias não serem de riquezas ou não estarem tão favoráveis assim. É o que Paulo fala, eu entendi que nem todo ciclo é só ter muito, como também entendi que nem todo ciclo é só ter pouco. Eu aprendi e discerni cada estação e me pus no modo certo, me pus na posição certa, entendendo que ainda assim, mesmo tendo pouco, eu continuo vivendo em abundância, porque a abundância não fala sobre riqueza, fala como se vive, fala como esse estilo de vida ao qual nós temos nos movido. Amém? Olha para quem está do seu lado e vê se ele está se movendo nessa vida abundante. Olha o que o Salmo 4, verso 7 diz sobre isso. Salmos 4, verso 7 diz assim: olha como está muito entrelaçado as circunstâncias com a qualidade de vida que nós vivemos. Livro de Salmo, capítulo 4, verso de número 7. Vai chegar. Não. Puseste no meu coração a alegria maior do que a alegria dos que desfrutam trigo e vinho em tempo de fartura. O que o Salmo está querendo dizer é que a alegria que nós carregamos em nosso coração, ela é maior do que a alegria daqueles que estão desfrutando de uma pseudo-abundância, desfrutando de trigo e vinho em tempo de fartura. A minha alegria ela é maior. Por quê? Porque a minha alegria não fala sobre riquezas. Ela fala sobre o estilo de vida que eu vivo. Uma vida abundante, e é sobre isso, querida.
Não é sobre as riquezas. É sobre esta alegria. E fé é também assim. A fé, além dela ter uma visão, faz com que a gente enxergue melhor, ou enxergue, de fato, com o olhar necessário aquilo que nós temos vivido. Ela nos convida, de fato, a viver e se mover nesse estilo de vida, essa qualidade de vida que é abundante, embora estejamos passando por necessidades. Você já é, e você já está vivendo uma vida abundante, irmão, embora passando por necessidades. Você é próspero, porque a sua prosperidade não é facultada e limitada apenas essa área financeira, porque a prosperidade, essa vida abundante de Deus, ela é integral, amém? Ela atinge todas as áreas da sua vida, ao ponto que nós nos tornamos mais ricos do que quem apenas tem riquezas. Tem gente que é tão miseravelmente rico, mas também é miseravelmente pobre porque é só o que ele tem é dinheiro. E você tem uma vida muito mais abundante do que a vida de muitos. É interessante que Salmo de número 73 e muitos outros salmos falam disso, de momentos onde os justos param para olhar a prosperidade dos ímpios e falam, mas meu Deus, por que ele está passando por... E eu estou aqui nessa pendenga toda, e os ímpios ali, quando então chega um momento de lucidez para o salmista, ele fala, não, Senhor, o caminho deles é um caminho de morte, o meu é um caminho de vida, porque o Senhor tem reservado para mim, é pleno e é abundante e é eterno. Amém? Então, é interessante a gente poder entender que essa vida que Deus tem para a gente, uma vida de fé, uma vida de fato verdadeiramente espiritual, uma vida de fato onde a nossa espiritualidade se move de um modo onde o nome do Senhor é glorificado, ela é uma vida que é menos sobre o destino e mais sobre a jornada. Precisamos aprender sobre isso, querido. Precisamos aprender que andar por fé e andar para viver e vivendo essa vida de abundância que Deus tem para nós, ela é muito mais do que sobre o destino onde nós estamos para ir, mas fala sobre a jornada, o modo como nós estamos indo até lá. Sabe, há muitas pessoas que têm desfalecido a sua alegria, como o texto do salmista aqui vai falar e como Paulo também fala sobre essa alegria, tem deixado com que a sua alegria se desfaleça, porque as circunstâncias, elas estão desfavoráveis, e ela condiciona a sua alegria, projetando para o ponto, para o lugar e para o momento que está ali esperando lá na frente. E há muitas pessoas que erram em acreditar que nós só seremos, de fato, verdadeiramente felizes quando estivermos vivendo no lugar almejado. Erramos a achar que, de fato, nós seremos verdadeiramente felizes quando alcançarmos o momento de vida, o clímax de vida, o ponto, o lugar, a geografia desejada em meu coração. Aí sim eu serei feliz. Mas entenda algo comigo nessa noite, meu irmão. Felicidade não é um lugar aonde se chega, mas é um jeito como se vai. Olha para cá do seu lado, diga isso para ele. Felicidade não é um lugar aonde se chega, mas é um jeito como se vai. Ah, porque eu tenho que sair da casa do meu pai, eu preciso me casar, porque quando eu casar eu vou ser feliz. Aí você entendeu tudo errado. Casamento é bom. Casem, é ótimo. Tem gente, querido, que coloca a sua perspectiva. Vou sair do CLT e vou ser o meu próprio gerente, meu próprio, como é que diz? Vou ser meu próprio patrão. Ninguém vai me demitir, porque se demitir vai ser o meu. Eu vou mesmo me demitir e assinar minha carteira. E aí vou então me libertar dessa vida de CLT. E vou ser agora dono do meu próprio nariz. Quando eu sair do CLT, eu vou ser então feliz. Só que aí você então sai do CLT, querido, e entende que quando você adoecer, não vai ter um patrão que vai pagar suas contas, ainda assim você faltando seu trabalho. E aí parece que a sua perspectiva de quando eu chegar naquele lugar, aí eu vou ser feliz.
E aí muitos, no contexto de igreja, almejando um papel e uma função de liderança, eu quero poder liderar uma célula, e eu entendo quando eu não sei, sabe assim, uma vida cristã insatisfeita, mas quando eu, sabe assim, for ordenado, aí parece que eu vou começar a viver o que Deus tem para mim. Só que não é sobre isso, querido. Felicidade não está no lugar que a gente almeja chegar, mas está no caminho que estamos percorrendo até lá. Felicidade não é um lugar onde se chega, mas é um jeito como se vai. A felicidade não está nem na chegada e nem na partida. A felicidade, ela está na travessia. Ela está no percurso. Ela está na jornada. O que nós precisamos fazer, meu irmão, é aprender a apreciar melhor a viagem. Olhe para que está do seu lado, diga isso para ele, aprecie melhor a viagem. Olhe pela janela um pouquinho. Curta o momento. Por quê, querido? Estamos tão fissurados para chegar logo e vencer de uma vez por toda todo esse problema. Estamos tão pressionados a passar toda essa tempestade, esse inverno passar e chegar o verão. Só que a gente esquece de aproveitar essa jornada. São casamentos que estão focados nas demandas, nas necessidades, nas conquistas, nas coisas que ele tem para fazer, para então, assim, chegar naquele lugar de relaxar, que acaba deixando de aproveitar as pequenas experiências que só é vivida no percurso, na jornada. É um pai que está tão preocupado em poder honrar o seu papel e pagar as contas da sua casa e pagar para dar o melhor para o seu filho, e tão preocupado na faculdade que o filho vai fazer, não está prestando atenção nos primeiros passinhos que ele está dando, não está prestando atenção no dentinho que está caindo, no primeiro dentinho que ficou mole, porque o cara está tão preocupado no futuro do meu filho, o futuro do meu filho, o futuro do meu filho e o presente do teu filho. Essa visão apenas de não poder entender, querido, que existe algo nessa jornada que a partir de agora nós podemos experimentar e desfrutar. Deus vai curar você, eu creio nisso. Mas até que Ele cure, desfrute da jornada. Você não vai ser feliz apenas quando for curado. Você não vai ser feliz apenas quando passar no concurso. Você não vai ser feliz apenas quando seu filho for liberto das drogas. Porque Deus já tem dado a você coisas para experimentar aqui, agora, hoje, na jornada. Amém? Não condiciona apenas sua felicidade no ponto de chegada. Mas saiba que a felicidade ela também está na travessia. A felicidade também está no percurso. A felicidade está também nessa jornada que nós estamos trilhando. Amém? E nessa carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, nesse trecho, Paulo ele ensina que a felicidade está diretamente atrelada ao contentamento. Essa expressão que Paulo utiliza. E contentamento, meu irmão, é a capacidade de estar satisfeito. Se você entendeu o contentamento na ideia de alguém que se contentou, do ponto de vista de que se acomodou, contentamento não é se acomodar, é estar ainda mesmo faltando feliz e alegre. Vamos ler de novo o texto de Filipenses capítulo 4. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e em qualquer circunstâncias. Ele não se acomodou na primeira circunstância que passou. A ideia não é acomodar, a ideia é se contentar, é ter o seu coração contente, alegremente. Sabe assim, ele fala, me alegrei, como é que é? Alegre, verso 10.
alegrei-me grandemente em vocês por terem renovados a sua esperança para comigo, a sua contribuição, renovar o seu interesse para comigo. E não porque eu esteja passando por necessidade, verso 11, mas porque eu aprendi a me contentar em toda e em qualquer circunstância. Paulo entendeu que toda e qualquer situação da vida, ela tem algo a lhe ensinar. Meu irmão, olhe para o que está do seu lado, diga isso para ele. É possível tirar alguma lição dessa situação que você está passando. Sabe o que é interessante? O que é que o texto vai dizer? Paulo disse, eu aprendi. Quando eu passei pelos momentos bons da minha jornada. Tem gente que parece que só consegue aprender quando está nos momentos bons, sim ou não? Quando está na fase difícil, parece que é uma mula que não consegue aprender. Só que Paulo diz, eu aprendi algo nas circunstâncias da vida. Em todas elas que eu passei, seja tendo muito ou seja tendo pouco, ele fala sobre elas. Ele fala a qualidade delas. Ele diz, em todas elas eu aprendi algo. Então, meu irmão, falando de jornada, falando de celebrar o agora, de poder então aproveitar essa jornada, essa viagem que nós estamos fazendo, é de fato poder entender que, embora ela seja desfavorável e esteja incomodando, tem algo para se extrair dela. A gente tem pressa muitas vezes para querer passar logo de fase e tudo isso passa, a gente então possa ir para outra estação, viver um momento mais feliz, um momento mais leve, sem toda essa tribulação. Só que o fato é, querido, para a gente poder então passar para alguns níveis, é necessário aprender as lições dessa que nós estamos passando e vivendo. E Paulo diz que ele entendeu que cada situação havia algo a ser aprendido. Eu aprendi a me contentar. É interessante que contentamento está atrelado ali à felicidade, tá? A essa alegria dessa jornada. O segredo do contentamento, da satisfação, é reconhecer que Deus nos concede em cada circunstância tudo quanto necessitamos para uma vida vitoriosa. O que Paulo entendeu é que tudo posso naquele que me fortalece. Não significa que tudo posso, como está tudo liberado, posso fazer tudo. Não, não é sobre isso não, querido. É entender que é mesmo passando por situações adversas ou favoráveis, no Senhor eu tenho tudo o que é necessário. No Senhor eu tenho tudo o que é preciso. Paulo, por que tu está tão contente? Por que tu estás tão alegre, feliz, mesmo passando por escassez? Porque eu aprendi que o segredo do contentamento, da satisfação, é saber que em Deus eu tenho tudo o que eu preciso para passar por essa circunstância. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso para passar pelo luto. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso para passar pela escassez. Em Deus eu tenho tudo para passar por uma decepção. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso para passar. Amém? Olha o que é que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 14. Há uma verdade poderosa aqui, querido, nos apontando que a nossa capacidade de viver essa vida abundante, essa vida vitoriosa, acima das circunstâncias, acima das situações instáveis da vida, ela provém de Cristo. Ela provém e flui de Cristo em nós, para nós e também até através de nós. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfante em Cristo, e por isso, e por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo o lugar. Querido, o mesmo Paulo que soube passar por situações adversas, é esse Paulo que está falando, pode projetar lá de volta. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo. Ou a gente entendeu a ideia do que é caminhar triunfantemente, ou a gente ainda não entendeu o que é passar de fato por essas necessidades e lutas da vida. Paulo foi esse cara que não só passou por esses momentos triunfantes, onde a gente não enxerga
ainda assim, na luta, triunfando na batalha. Sabe, na escassez, triunfando mesmo em meio a ela. A gente associa apenas esse triunfante sempre e apenas por cima das circunstâncias. Só que aqui é interessante que essa capacidade da gente caminhar triunfante vem da parte de Deus. É Ele que nos conduz triunfantemente em Cristo. E por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Olha o que é que Paulo fala aos Coríntios aqui no capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? O que esses textos nos falam é que em Cristo Ele já nos entregou a vitória. E que embora ela, na circunstância atual, ainda não se manifestou, ela já é uma verdade no reino dos céus. E então, por isso, eu posso caminhar contente, eu posso andar alegre e satisfeito, embora em meio a situações oscilosas, sabendo que em Cristo eu já caminho triunfante. Em Cristo, Ele já me deu a vitória. O Pai já me deu a vitória para passar por essas situações instáveis. O contentamento de Paulo não estava nas circunstâncias, estava no Deus que o fazia caminhar vitorioso sobre elas. Amém? Aonde está a sua esperança? Aonde está o seu contentamento? Se o segredo do seu contentamento está nas circunstâncias, elas vão ruir, ela vai cair quando você passar por adversidades. Se o seu segredo do contentamento está apenas quando tudo vai bem, sinto lhe dizer que esse ir bem tem um prazo de validade. Mas se a sua alegria e contentamento está no fato de que vem de Deus a sua vitória, vem de Deus o seu triunfo, vem de Deus essa vida abundante e plena, é assim que nós podemos então desfrutar, querido, ainda passando por situações adversas. Amém? Agora, sabe o que é interessante? Falei que a voz, que a fé, ela tem uma visão. E o fato é que muitas vezes é necessário passarmos por situações onde essa visão ela vai ser confrontada. Iremos passar por situações onde essa visão ela vai precisar ser colocada em xeque para que de fato a gente possa seguir firme naquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós iremos sempre ser tentados a parar no meio do caminho em direção ao nosso futuro. Nós vamos ser sempre tentados a parar no meio da jornada, desistir, porque a situação está difícil, porque a luta está grande, porque a pressão está enorme. Vamos sempre ser tentados a parar por aqui, mas o fato é, quando nós paramos no meio do caminho, nós automaticamente bloqueamos e paramos o nosso futuro. Nós paralisamos aquilo que nós temos para viver da parte de Deus no futuro. Sabe o que é interessante? Olhar para a história de Jesus e perceber que o diabo ele tentou paralisar Jesus mesmo antes de poder entrar na fase ativa do seu ministério. Jesus, quando tentado no deserto, ainda não tinha iniciado o seu ministério, Satanás tentou pará-lo ali, tentou fazer com que ele trocasse aquilo que Deus estava chamando ele para fazer, para viver qualquer outra coisa, e assim acontece conosco. Vamos passar por desertos, esses desertos vão nos tentar fazer parar. Esses desertos vão nos tentar impedir que a gente passe para a próxima fase, para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é por isso, querido, que esse período intermediário, ele é decisivo. É por isso que esse gap, esse período intermediário da partida até a chegada, da largada até o ponto de chegada que nós estamos para ir, é tão decisivo. Por isso que a nossa visão não pode estar apenas focado na alegria que nós iremos viver lá, mas poder então desfrutar dessa jornada aqui e agora, e poder então viver e experimentar aquilo que Deus tem para fazer da gente aqui e agora. Esse período intermediário. Sabe qual é o período de mais desistência de corredores de maratona? Não é a largada e não é também perto da linha de chegada, mas é no percurso, nesse trajeto intermediário, onde a gente não tem mais a força do início e onde a gente também ainda não conseguiu enxergar a linha de chegada.
E a gente acaba, por cansado, desistindo. Tem muita gente que, por não estar vendo o que Deus tem para você no futuro, e já não tem mais a força de quando começou a caminhada, que está agora, no meio do caminho, parando. Está agora, no meio do caminho, desistindo. E é isso que o diabo vai querer fazer. O diabo quis parar Jesus antes que ele chegasse na cruz. E ele então encontra um deserto para tentar fazer Jesus desistir, para parar Jesus no meio do seu futuro. Querido, estamos em direção ao nosso futuro, amém? Você está caminhando para esse lugar de plenitude que Deus tem chamado você para viver. Um lugar onde você vai ocupar uma esfera de influência, onde você vai ser canal de Deus na vida de muita gente, exercer liderança sobre muitas pessoas, onde a sua empresa vai continuar crescendo e prosperando, mas até lá, querido, o inimigo vai querer te parar no caminho, porque ele sabe que se tu chegar lá, onde Deus te chamou para estar, ele não vai conseguir mais impedir você. Graças a Deus, uma alma crente. Alguém certa vez disse que é bom lembrarmos que nós já fomos longe demais para parar agora. Querido, você já foi longe demais, por que parar agora? Você já andou tanto, você já se esforçou tanto, por que parar agora? O fato é que é o teste que nos qualifica para passar para a próxima fase. Eu vou repetir para você entender melhor. O teste é aquilo que nos qualifica para passarmos para a próxima fase. Amém? Ninguém que é aprovado em um concurso é aprovado em um concurso sem fazer a... Se passou é porque foi a marmelada. Porque, meu irmão, nós só conseguimos passar para a próxima fase quando então somos aprovados no teste. Então, olhe melhor para as circunstâncias que você está passando. Encare melhor essa jornada. A visão de fé que você precisa ter por aquilo que você está passando precisa ser melhorado, aperfeiçoado. Enxergue melhor isso. Se a fé tem uma visão, aplique essa visão da fé nas circunstâncias que você está passando. Isso que você está passando não vai te derrubar, não vai te arruinar, não vai fazer você ruir, está só te treinando mais. Esse teste está te habilitando para passar para a próxima fase. Essa luta que tu está passando, ela não veio para te derrubar, mas veio para te colocar para cima. É de forma como nós enxergamos aquilo que nós estamos passando, querido. Para alguns, a cruz de Cristo foi uma humilhação, mas ele enxergou aquilo como o seu ponto de ser glorificado diante dos seus adversários. Paulo olhou para as lutas e tribulações que ele passou por causa do evangelho, e ele não encarou como que um karma, não. Ele encarou como que medalhas. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, com orgulho. Como é que você tem enxergado as circunstâncias que você tem passado? Como é que você tem encarado as situações que você tem vivido? Isso faz toda a diferença. José do Egito, ele encarou a traição e aquilo que lhe fizeram com ele, não como que uma maldade que os seus irmãos lhe realizaram, mas que o projeto de Deus para me colocar no governo no Egito. Essa é a ideia. É como é que você tem encarado a situação que você tem passado. Você pode então enxergá-la e achar que ela veio para te derrubar, ou achar que ela está te fortalecendo ainda mais. Você pode então olhar para ela e perceber Deus te aperfeiçoando, ou você pode simplesmente sucumbir diante das pressões e das lutas que tentam te soterrar. Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer circunstância, em qualquer situação. Amém? Enxergue melhor. Utilize os óculos da fé. Utilize a visão da fé, os olhos da fé, para fazer você se mover e andar e enxergar essa situação de um modo onde o nome do Senhor vai ser glorificado. E não só, querido, é enxergar, porque a fé, além de ter uma visão, a fé também tem uma voz. E eu gosto disso. Repita comigo, a fé tem uma voz. Sabe o que é interessante? Deus deu a Adão a missão de nomear as coisas ao seu redor lá no jardim. Ele disse, vá, dê nome aos animais, dê nome a essas circunstâncias. Semelhantemente, querido, nós temos que nomear aquilo que nós estamos vivendo. Você pode nomear essa situação como o momento que vai te derrubar e aqui não tem mais jeito algum.
ou você pode nomear. Esse é o momento onde você é mais fortalecido para viver a próxima fase. Como você tem nomeado as circunstâncias qual você tem passado. Precisamos aprender, meu irmão, a nomear melhor as circunstâncias que nós estamos vivendo. Se a fé tem uma linguagem, qual nome você tem dado a essa situação que você está passando? E a gente escuta de muitos, não tem jeito mais não. Ah, não é luta demais. É porque eu não consigo, é porque eu sou fraco, é porque está difícil demais financeiramente, as coisas estão apertadas, e eu acho que eu não vou sair dessa situação, acho que a minha empresa vai quebrar, eu acho que, enfim, você começa então a dar nomes a essas circunstâncias. Eu preciso lembrar para você, o provérbio vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e nós comeremos do fruto dela. Então, querido, enxergue melhor a circunstância que você está passando. Ela não veio te parar, ela veio te fortalecer. Ela não veio para te impedir, ela veio para te impulsionar. Então, querido, erga a palavra da fé e nomeie as circunstâncias que você está passando. Nomeie aquilo que o seu casamento está vivendo. Dê nomes às crises financeiras que você está vivendo. Não chame de crises. Chame de o período necessário da terra até então dar o seu devido fruto. Não estou passando por escassez. Estou passando por um momento onde a terra está preparando melhor a semente até que ela dê seu fruto. Nomeie melhor suas circunstâncias. Seja instrumento de Deus para declarar pela palavra da fé. Crie, por isso falei, disse o apóstolo Paulo. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 37. Comece, querida, então, a pensar e a declarar o fato de que o seu problema se tornará uma coisa boa para você. É como que a visão de José naquilo que ele estava passando. O mal que vocês estavam tentando me fazer, Deus converteu em bem. Então, querido, deixe a sua fé levar você a enxergar e a declarar que os problemas e circunstâncias que você está passando, elas estão se convertendo em algo bom na sua vida. Elas estão se convertendo em uma situação que vai te favorecer e não te atrapalhar. Romanos 8,37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 1 João capítulo 5, verso 4. Em todas essas coisas, eu quero que você entenda comigo que em todas é de fato todas. Inclusive essa situação que você está passando. Em todas essas coisas, não são as coisas boas que você passou, é essa também. Essa, exatamente essa. Essa é também uma das coisas o qual Deus está fazendo com que você seja vitorioso em Cristo. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. 1 João capítulo 5, verso 4 diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Qual é a vitória que vence o mundo? A sua fé. Qual é a vitória que vai vencer essa situação que você está passando, meu irmão? A sua fé. Você nasceu de novo. Deus tem refinado e tem purificado a sua fé pela presença e pela vida do Espírito que se move em você. E à medida que a sua fé está sendo refinada e renovada e fortalecida, ela tem te capacitado a vencer o mundo. Essa é a fé, essa é a arma que vence o mundo. O mundo é vencido por uma ferramenta, por uma arma poderosa. E essa arma se chama... Como você vai vencer a sua situação? Pela fé. Como é que você vai mudar o quadro que você está vivendo? Pela fé. É essa a arma que vence o mundo. Esta é a chave da nossa vitória. Se mover por fé. Amém? Essa é a natureza do Evangelho. Com isso eu quero concluir.
A natureza do evangelho é acreditar. A natureza do evangelho é sobre ter esperança, é acreditar no futuro, é confiar e acreditar que Deus tem o melhor para mim. Era isso que fazia Paulo então andar contente. Ele sabia, Deus tem o melhor para mim. Paulo está passando por necessidade, até estou, mas eu sei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele soube estar contente tendo muito e soube estar contente tendo pouco, passando por fartura ou passando por escassez. Ele manteve a sua atmosfera controlada, não deixou que as circunstâncias mudasse a sua visão de fé, mudasse a sua linguagem de fé. Ao contrário, ele mudou as suas circunstâncias por meio da sua fé. Convido você nessa noite a se colocar de pé e a se erguer como um homem e uma mulher da fé, que não vai ser mudado pelas circunstâncias, mas por meio da fé mudará o quadro ao seu redor. Um homem e uma mulher com uma visão refinada, com uma perspectiva de fato divina, o qual tem nomeado as circunstâncias pelo seu devido nome. Dê de fato o nome certo para isso que você está passando, meu irmão e minha irmã. Como você pode passar, ou como você pode nomear essa luta que você tem passado? Você pode nomeá-lo como o fim da sua carreira, ou você pode nomeá-lo como um bom professor que vai te fortalecer para a próxima fase. É assim que eu preciso convidar você a enxergar, querido. Deus tem o melhor para nós. Evangelho é sobre isso. Evangelho é sobre acreditar que o que olho nenhum viu e o que ouvido nenhum ouviu e não sequer passou no coração humano é aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Sim, querido, estamos no caminho para o nosso futuro. Mas até lá, eu vou mudando e vou declarando as circunstâncias ao meu redor, convergindo e me impulsionando para o futuro que Deus tem para mim. Essa é a nossa missão. Não deixar que as circunstâncias nos paralise, mas nos treine para a próxima fase. Deixei para você uma próxima fase. Ele não quer te ver reprovando para sempre, irmão. Ele não quer te ver estagnado, parado aí no mesmo lugar, rodando em círculos. Ele quer te passar de nível. Você pode falar para o irmão que está do seu lado disso nessa noite, Deus quer te passar de nível. Mas para isso, é necessário ser aprovado nessa fase.